Olá a todos e todas, boa noite, boa noite. Hoje, a nossa roda de conversa do Circuito CEP de Cultura é sobre caboclinhos. É uma das tradições maravilhosas que nós temos aqui em Pernambuco e em outras partes do Nordeste. Os caboclinhos são muito abundantes em Pernambuco, sobretudo na região metropolitana do Recife e também na região da Mata Norte. E hoje nós temos aqui alguns grandes representantes de grupos tradicionais, né? Lembrando que o Circuito CEP de Cultura é uma grande parceria, né, entre a CEP, editora, a Fundação Gilberto Freire e também tem o apoio do Governo do Estado de Pernambuco. E o Circuito CEP de Cultura faz esse link da cultura popular, das nossas tradições populares, da nossa música, da nossa cultura em geral, com essas lives e com o livro, né? Porque a CEP é uma editora e publica livros maravilhosos sobre as tradições culturais de Pernambuco. Entre esses livros estão alguns que eu quero mostrar aqui. O primeiro que eu quero mostrar é sobre Caboclinhos, que foi o segundo livro da série Batuque Book, né? Esse livro aqui Caboclinho, ele vem com CD-ROM e ele foi o segundo livro da série. Teve também o livro do Maracatu, que foi o primeiro da série, e depois nós tivemos o do Forró, que foi editado pela CEP, e recentemente, muito recentemente, em 2020, o do Frevo, né? Duas tradições que nós já abordamos foram o Frevo, anteontem, e o Maracatu, que foi numa live ontem. É uma roda de conversa maravilhosa. E agora nós vamos fazer sobre caboclinhos. Eu sou Climério de Oliveira, pesquisador e músico, etnomusicólogo. Eu sou professor no Conservatório Pernambucano de Música e no programa de pós-graduação em música da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. E também toco todo o carnaval, eu toco todo São João, todo carnaval, sempre nos ciclos culturais de Pernambuco, eu estou sempre atuando como músico, como compositor popular também. E hoje nós temos aqui como grandes figuras, né, do meu coração, Iaci Silva, Nana, que é do Caboclinho Canidé, tribo Canidé do Recife, um caboclinho mais antigo, né, do Recife, ou pelo menos um dos mais antigos de Pernambuco. Guedes, que é gaiteiro no Caboclinho Canidé também. Nana é a atual dirigente do Caboclinho, né, coordenadora. Temos aqui Paulinho, eu gosto de chamá-lo Paulinho Sete Flechas, porque é o nome pelo qual ele é mais conhecido, né, Paulinho? E ele é do Caboclinho Sete Flechas do Recife, né, do saudoso mestre Alfaiate. A gente vai falar nessa figura maravilhosa. Conheci pessoalmente bastante, assim, convivi muito com ele, aperriei muito ele. E também Eliel, do Caboclinho Tupinambá de Goiânia, né, zona da Mata Norte, que é uma região em que os caboclinhos têm algumas particularidades, né, eles são diferentes em vários aspectos dos caboclinhos recifenses e dos caboclinhos da região metropolitana do Recife. Então, essas quatro figuras não foram selecionadas à toa. Tem muitas outras figuras maravilhosas no caboclinho que teriam muito a contribuir, mas eles foram escolhidos assim por uma experiência, por uma vivência que a gente tem no Caboclinhos e percebe neles figuras de grande talento nas suas atividades, nas suas especificidades, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa primeira rodada.
pedindo a Nana para falar um pouco da sua trajetória. Conta um pouco para a gente, Nana, como foi que você começou nos Caboclinhos, em que momento você iniciou nos Caboclinhos e daí para frente até você se tornar a dirigente máxima do Canindé, né? Como foi que aconteceu isso? Vai do comecinho mesmo, fica super à vontade, porque a gente sabe que o que você falar é verdadeiro, o que você fala é sempre bonito de se ouvir. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu me chamo Iaci Silva, presidente da tribo Candé do Recife. Nasceu no dia 5 de março de 1897, com o nome de Príncipe do Rio Rei Canindé. Eu comecei com 12 anos de idade. Me interessei, né? Falei, não fiquei muito pequenininha, não. Comecei com 12. Meu professor de dança foi o Borge e Jorge. Comecei a dançar, dancei quando foi com uns 30 anos, eu parei, porque eu comecei a engordar. Aí eu tinha vergonha, aí fiquei ajudando a fazer as roupas, eu fazia as comidas, ajudava a minha madrinha Juraci Simões, fazia as comidas, a janta, o café da manhã, o almoço, fiquei passando isso. E ajudava ela a ir com ela para a cidade, disputar, fazer as coisas do carnaval, né? Então, quando ela foi a primeira mulher presidente de tribo, quando o pai dela faleceu em 1994, ela passou a liderar. Então, foi maravilhoso. Assim, aprendi umas coisas com ela. Então, Se emocionou ao lembrar de Juraci, né? Então, assim, gente, Canindé veio para Bomba do Emetério, o Corgo, João Francisco, em 1910, ele, com a liderança de Manuel Rufino. Estamos até hoje na principal, que é a Rua Bomba do Emetério, fazendo nosso carnaval, né? Uhum. Me diz uma coisa, e Juraci, como foi que você conheceu Juraci Simões, aquela figura que eu tive a oportunidade de conviver com ela por muitos anos, fiquei muito fã dela e foi através dela que eu passei a ter um carinho enorme pela tribo Canindé, até cheguei a tocar eu digo atrapalhar, eu atrapalhava muito Guedes, né, Guedes, enquanto eu estava lá tentando aprender um pouquinho de gaita. E aí, Juraci foi uma figura assim que a gente fez uma amizade incrível, ela era uma grande amiga, ela ligava para mim e ela, quando ela gosta da pessoa, ela defende, ela, né, é aquela figura fantástica. Assim. Como foi que você conheceu? Como foi que você chegou até ela? Assim, com meus 12 anos, fui para... Me interessei na dança, aí fui fazer... Pedi ela para ser minha madrinha. Sou católica, né? Aí pedi ela para ser minha madrinha de crisma. Aí me crismei, se tornou minha madrinha. Até Deus chamou ela, né? Em 2015. Fiquei, ela me ensinando as coisas. Então, eu fiquei... Pode ficar à vontade, Fiquei, como é o nome que se diz? Ajudando, como eu falei já antes. Então, quando foi em 2016, eu me tornei a presidente Canindé, que eu já era a vice dela. Estou até hoje. Uhum. E Nana, Jura era aquela figura assim, que ela tanto era muito amável, como também ela era muito arredia, né?
Então, me diz uma coisa, como é que ela passou a ir confiando em você, né? A ir passando os conhecimentos? Porque ela, para passar os conhecimentos, ela tem que confiar e gostar da pessoa. No momento, porque ela via que eu era uma pessoa confiável dela, né? Assim, não era uma pessoa falsa, né? Eu passei isso para ela, então ela confiou, até de eu chamar ela. Entendeu? Maravilha, Nana. E hoje você está aí dirigindo, quais são, como é que está hoje a tribo? Como é que está a tribo Canidé do último carnaval para cá, dos 2 últimos carnavais? Estamos bem. Agora a gente é um grupo, né, de 30 pessoas. Nós não disputamos mais na passarela, na Avenida do Recife. Nós só fazemos só carnaval, nos polos. O Canidé ele disputava com as outras tribos de caboclinhos na passarela, que é o desfile oficial. Disputava com o seu Sete Flecha. Isso, com Sete Flechas, com os outros. E outros, Mas aí chegou um momento que Juracy Simões desistiu da passarela porque ela achava que a disputa atrapalhava, né, a tradição, atrapalhava o desenvolvimento do caboclinho historicamente, aquela subjetividade, né, as especificidades do caboclinho vinham sendo atingidas pela disputa, porque a partir do momento que ia se disputar, tinha parâmetros que eram estabelecidos com os quais ela não concordava, Juracy Simões não concordava. Era uma liderança muito forte do caboclinho, né, tinha herdado o caboclinho do pai dela, e ela entendia que não era mais o momento de levar aquela disputa do concurso de agremiações adiante. A prefeitura também respeitou essa atitude, né, do caboclinho liderado por Juracy. A prefeitura do Recife, num primeiro momento, houve um estranhamento e tudo, mas houve um respeito em seguida. A partir do momento que entrou a secretária Lida Alves, ela chamou o Juracy para conversar, ela se aproximou. Eu me lembro que Lida Alves disse, não, o fato do caboclinho não tocar no desfile de agremiações não significa que ele deve ficar de fora do carnaval. Ela compreendeu isso e a tribo Canidé conseguiu também, vamos dizer assim, segurar essa sua... dialogar com essa sua atitude de não disputar o desfile, que é muito chamativo, todos querem muito disputar. Algumas agremiações de Pernambuco não quiseram mais disputar, e isso, no caso do Caboclinho Canidé, foi respeitado, né? Então, o Caboclinho se apresenta no carnaval. Se apresentamos no carnaval. E depois eu quero que Guedes, se quiser, dê uma palavrinha também sobre isso que eu estou falando, mas vocês são mais de dentro, vocês têm o direito de falar outras coisas aqui que vocês não concordem com o que eu estou colocando. Nesse momento da saída, né, do Canidé, eu já estava no Canidé, e foi um momento difícil, né, de negociação, de resistência, né, e Juracy ficou muito... Ela era bem... Aguerrida. Aguerrida. Mas uma guerreira tem que ser aguerrida, né? Tem que ser. E ela era muito determinada, né? Falava sempre comigo e tal. E... Guedes, o que é que eu faço? Se você que tem que decidir se você vai sair, né? Sabe o risco que isso significa. Então, se você sair, eu estou aqui com você. Se você não sair, vamos para a passarela, eu também estou aqui. E ela decidiu, não, eu não vou voltar atrás. Ela decidiu seguir em frente. Não foi fácil. Paulinho acompanhou esse momento, o pai dele também. Foi um momento difícil. O pai de Paulinho, o Alfaiate, chegou para Juracy e disse, agora eu perdi a única pessoa que concorria comigo. A única concorrente grande. Era é verdade. Ele disse para Juracy isso. Né? Ele falou para mim também, ele disse, pô, passarela,
Perdeu a graça. Perdeu a graça. O Canidé porque saiu. O Canidé, que era o rival do O Sete grande Flechas, rival né? saiu da passarela. E é uma rivalidade com respeito também, né? Os dois se respeitavam muito. Se respeitavam muito. Mas, Guedes, você falou aí do momento que eu entrei, o Canidé ainda estava na passarela. Temos vídeos seus, inclusive, com o Canidé na passarela. Eu fiz. Mas conta aí, quando foi que você entrou e como foi esse seu início? Eu comecei no Canidé, na verdade, eu fui para fazer uma pesquisa, né? Trabalhar, fazer uma especialização. Você sabe, você me conhece há algum tempo, sabe que eu sou um péssimo acadêmico. Eu gosto muito de pesquisar, mas acadêmico eu não sou muito bom. E eu fui para o Canidé, fui indicado por um colega, professor. Disse, rapaz, eu queria, se eu fosse fazer, eu vou fazer uma pesquisa sobre alguma coisa e tal, eu tenho que fazer uma dissertação lá, um trabalho. E eu queria fazer sobre caboclinho. Tem a ver com a religião e tal, esse trabalho. E eu quero fazer sobre caboclinho, porque era o meu sonho. Eu sempre brinquei o carnaval, quando era menino, saía vestido de alma na Ilha do Maruim, né? Isso, 8 anos de idade, eu saía vestido de alma, só voltava de manhã, de noite, aliás. E esse rapaz, esse professor, me indicou o Canidé. Disse que conhecia uma pessoa, um cacique, que era do Canidé, ele trabalhava lá com ele numa instituição. Eu fui conhecer esse cacique. Cacique, eu imaginava, era um cara velhinho, né? Cacique, uma tribo, um cara velhinho e tal. E o cara já tinha dezenas de anos lá. Eu fui procurar o rapaz e tal, marquei um encontro com ele. Quando eu vi, era um cara novo, né? Bastante novo. Era o Cleiton. Eu procurando o velhinho e não encontrava. Aí falei com ele, fui para o treino do Canidé, fiquei lá calado, como a gente deve fazer quando vai para um lugar desse tipo, que tem a questão religiosa e tal. A gente que vai para o candomblé, que vai para esse lugar, sabe que a gente fica lá em silêncio e espera que alguém fale com a gente, né, assim, Paulinho? E aí eu fiquei lá, e ansioso, disse, pô, ninguém vai falar comigo, eu vou ser rejeitado aqui, eu vou embora. Quando eu ia saindo, o Juraci me chamou, aí o Cleiton disse, rapaz, ela gostou de tu, porque ela geralmente não fala com as pessoas assim não, tal. E eu fui embora. Eu ia ter que trabalhar e tudo, trabalho dando aula. Eu liguei para Cleiton meses depois, e Cleiton disse que ela queria falar comigo. A mulher quer falar contigo. Eu disse, quem? Juraci. O Juraci quer falar contigo. Aí eu disse, me dá o número dela. Eu liguei para lá. Eu disse, dona Juraci. Dona não. Eu não sou dona de nada. Eu disse, Juraci, a senhora não, a senhora está lá no céu. Você vai ser o gaiteiro do Canidé. Eu digo, mas eu não sei tocar a gaita não, Jura. Eu não toco isso, eu toco uma flautinha lá, eu não toco gaita. Eu disse, mas aprende. Eu disse, mas eu não sei tocar a gaita. Você aprende, você é o gaiteiro. Eu falei com Nana, e ela teve um sonho com a mãe dela e disse que aquele cara que esteve lá, que brincou, eu brinquei lá num dia, vai ser o gaiteiro. Ela disse, está certo. Como eu não giro muito bem também, eu fui. Cheguei lá, pensei que ia dar uma passada, a gente que é músico passa o som e tal, com os colegas. Aí eu falei com o passarinho, cadê Zé Maria? Zé Maria já foi, disse, mas não vai dar uma passada não? Eu disse, que passada o quê, pai? A gente pega o negócio e vai tocando, tu pega o apito e vai peitando. Aí eu disse, pô, e agora, bicho? Eu peguei aquela saiote, medi o saiote, né, tal, cabeça, e fui embora. Era o Festival de Garanhuns, né? O palco principal lá da cultura, o palco da cultura popular com o mestre, o nome dele, rapaz, lá de Ouro Preto, do Maracatu, que faleceu também. Luna? Não, Luna não. Do Maracatu. Maracatu. Esqueci o nome dele, o famoso. Certo. E o pai de Manuelzinho, Salustiano. Mestre Salustiano. Uhum. Eu digo, pô, vou para esse lugar aí, né? Nunca toquei e tal, e entrei no ônibus e fui embora. E ela me contou depois que teve esse sonho e que foi a mãe dela que disse que seria eu o gaiteiro. Não foi fácil, porque tem todo aquele processo de adaptação, de acolhimento ou não, de prova que você merece, e fiquei no Canidé. E fiquei muito amigo de Juraci, nós fizemos vários trabalhos juntos, como Cultura Populares do Ministério da Cultura. Eu ajudei a organizar o grupo, a parte financeira e tal, essas coisas todas, estava tudo
desorganizado. A luta para o patrimônio vivo também, fizemos projeto com a TV, com a Página 21, que foi muito legal. Uhum. E fiquei no Canidé até a morte de Jaci e continuei, porque ela disse que eu tinha que continuar para ajudar a Nana. Uhum. Ô Guedes, e você, além do caboclinho, você também é professor de música, não é isso? Isso, sou professor de música. Toca flauta, transversal. Não, flauta doce. Flauta doce. Eu toco flauta, toco um pouquinho de flauta, né? Não sou um flautista doce, que eu nunca fui bom de música erudita, não. Sempre gostei do improviso, essas coisas assim, mas eu gosto de flauta doce. Uhum. Ensino flauta doce, iniciantes e tal, teoria, solfejo, essas coisas assim da música Você ensina convencional. em alguma escola fixa? No Centro de Música de Olinda, No SEMO? Né? SEMO, Centro de Música de Olinda, e trabalho numa escola particular, né, que é o Colégio Equipe. Hoje não mais como professor, estou como regente do coral, que está com um álbum, lançou um álbum com as crianças, adultos e tal. E estou com o Canidé. Né, sou um caboclo. Perguntei até a ela, mas eu sou branco demais. Ela disse, eu vou fazer o quê? Porque você quer que eu pinte? E assim fiquei. Isso foi 2006. Uhum. É. 2006 e aí continua até hoje, né? Então, Então já fiz tem 3 aí passarelas. 14 anos. Fiz 3 passarelas, se não me engano. Né? Conseguimos, nota 10 sempre. Eu e Paulinho fomos para Cuba, a gente juntou aí, foi outra guerra. O Juraci me botou para dançar, eu não sei dançar. E ela me botou para dançar, eu tive que ir, ficava lá enrolando, né, Paulinho? Mas rolou. Maravilha. E obrigado, Guedes, obrigado, Nana. Vamos para frente. Paulinho Sete Flechas, né? Em matéria de dança, você é uma referência no caboclinho de Pernambuco. Assim, uma grande referência, você se tornou uma grande referência, né? Então tem toda uma história para isso ter acontecido, né, Paulinho? Então, queria que você contasse um pouco para a gente dessa tua trajetória também dentro do caboclinho, como é que foi, como é que você começou, quando foi que você... A primeira vez que você se lembra assim, isso aqui é um caboclinho, estou dentro de um caboclinho, como foi isso, Paulinho? Quando eu comecei, eu tinha 2 anos de idade. Chega mais pertinho do microfone, Paulinho. De Maceió, quando o Caboclinho Sete Flechas foi fundado, que pai, na época ele fazia parte de um terreiro de Umbanda, aí tinha um terreiro lá, aí ele era um babá orixá de lá, aí teve um sonho com 7 flechas, aí ele pediu uma oferenda ao caboclo, porque eu tinha um irmão que estava doente, aí ele conseguiu a oferenda e ela levantou o Caboclinho 7 flechas em Maceió. Primeiro ano, quando saiu com 3 no baque, 2 caboclos e 2 cabocas. Foi o primeiro ano em 70. Em 71 a gente veio para Recife, até a data de hoje. Aí eu comecei a dançar com essa idade, 2 anos de idade. E para mim é o maior orgulho, porque onde tiver, pode ter maracatu, frevo, cavalo marinho, todas as brincadeiras eu respeito, mas onde tiver o pior caboclinho eu estou ali, porque é a minha cultura. Que maravilha. Paulinho, e como foi que você começou a aprender? Como é que se aprende a dançar num caboclinho? Quando eu comecei no caboclinho, eu comecei como peró. O puxante era o meu irmão Dário, que eu agradeço muito a Deus, foi ele que ensinou todo o ritmo de dança. Aí eu fazia parte como peró. Aí daí eu fui subindo, fui até chegar com contraguia. Aí depois de uns certos anos ele faleceu, aí eu assumi o papel de puxante do caboclinho Sete Flechas. O que é um peró? O peró é o último da fila, mas a força que ele tem mais do que o puxante da frente, porque ele é o cacique de lá do final, dali ele que comanda todas as tribos. A gente que somos puxantes não temos tanta força como o peró tem. Então, o peró é uma figura que tem uma energia muito forte dentro do caboclo. Forte, porque ele é o mundo, que são 2 crianças, os 2 peró. Aí para isso tem os puxantes Jupi e Agaci, e os 2 curumim que ficam lá atrás do caboclo, porque ele é o último. Certo. Aí quando eu saio, uma daquelas crianças ali comanda o cordão todinho do caboclinho. Uhum. Então, aqui estão os 2 cordões. 2 fileiras. Atrás, 2 fileiras, não é isso? Final vem os 2 contra guia. Aí, por último, vem os peró. Os perós, né? E lá na frente, os 2 puxantes. Os 2 puxantes. É quem vai
guiando ali, guiando, né? puxando as coreografias de dança, mostrando o ritmo, a guerra, o baião, o perré, a macumba do caboclo. Aí dali é onde a gente vai puxando o ritmo de dança e o peró fica lá no final, tomando conta das índias, das caboclas. Quando os dois puxantes querem sair para algum canto que sai, quem olha são os peró. Certo. E além desses personagens, dessas figuras, quais são as outras figuras que tem no Caboclinho, Paulinho? Nós temos o cacique, a cacica, o pajé e o curandeiro. Aí vem os dois puxantes, que é Jupi e Agaci, e no ritmo de caboclo, a fêmea se chama Taquaraci e Jupiara. Uhum. Beleza. E, Paulinho, mostra um pouquinho da fala do... A gente não passou o vídeo do Canindé, né, mas a gente salta para o Sete Flechas, depois a gente volta de novo aqui para o Canindé. Tem como mostrar um pouquinho do vídeo de Zé Alfaiate falando? Ele é do Caboclinho Sete Flechas, é o segundo da fila. A gente vai ouvir um pouquinho da voz do... Olha aí, o mestre Alfaiate. Eu comecei minha vida em Caboclinho desde a idade de 10 anos. Estou com 87 anos dentro de Caboclinho. E sou alfaiate. Risco, desenho sem saber, né? Que eu não sou prático em desenho, mas graças a Deus eu tenho uma paixão tanto pelo Caboclinho que eu desenho e tudo dá certo. Eu vou dormir pensando. No outro dia de manhã já estou acordado trabalhando. Uhum. Maravilha, né? Muito bom. Esse é o saudoso mestre José Alfaiate, Zé Alfaiate, como se chamavam mais comumente, né? Uma figura de um coração generoso, assim, ao extremo, muito acolhedor. Sempre que eu ia lá me recebia muito bem, me ensinava umas coisas incríveis sobre o Caboclinho, né? E eu queria ouvir também, eu queria mostrar também um pouquinho da fala da Juraci Simões, do Caboclinho Canindé, que é o primeiro da fila. Será que é possível a gente ouvir um pouquinho aí da fala de Jura? Eu sou Juraci Simões, diretora-presidente da tribo Canindé do Recife, que orgulhosamente é patrimônio vivo e que está contando com 16 anos de idade, que é o orgulho do Carnaval de Pernambuco e é a força do meu povo da Bomba do Netério. Portanto, estamos aqui para fazer um bom carnaval e a união de tudo e de todos nessa confraternização e carnavalesca, de entretenimento para todos aqui da comunidade da Bomba. Isso é um treino, né? Um treino da tribo Canindé do Recife. Eu frequentava muito esses treinos aí numa época, né, Nana? Atrapalhava lá um bocado, tentava dançar também, mas é tão difícil, não é fácil não. Dançar é difícil, gente. Mas é muito bom. Eu me lembro quando eu cheguei lá para conhecer, né? Estava pesquisando, foi o tema da minha dissertação de mestrado. E eu me lembro que eu fiquei assim, vários dias, eu fui até que chegou um ponto que Jura disse, vai pro cordão? Eu disse, mas Jura, e quem vai me ensinar? Ela disse, você chega lá e aprende. Eu disse, como é? Eu vou entrar aí e aprender, o povo já dançando, né? Essa metodologia eu não conhecia, né? Ela disse, pode entrar. Aí eu disse, não, Jura, eu vou outro dia. Não, você vai, entre agora, não estou dizendo para você entrar, pode entrar. Aí eu dizia, e eu não vou atrapalhar. Não, pode entrar. Aí eu entrei, comecei ali no cordão, foi um treino, outra semana outro treino, e fui ali tentando. E aí eu vi que realmente é uma metodologia que funciona muito bem. Eu não acreditava nunca que poderia se aprender qualquer coisa dessa forma. Você chegar num grupo e a pessoa dizer, vai dançar, antes de ter uma aula, antes de ter uma instrução, assim, né, como a gente costuma ter na escola. É outra maneira de se aprender, outra maneira de se ensinar. E depois disso, eu ainda passei por um mico que foi muito produtivo também com Guedes, né? Porque Guedes já tinha levado essa lapada para aprender que ele contou, né?
Aí depois eu cheguei para Guedes e disse assim, Guedes, eu tenho aqui uma gaita, mas eu queria que você me desse uma aula. Ele disse, não, a aula aqui é aí, você vai... Comece a tocar. Você perguntou qual é a tonalidade. Aí eu disse, mas Guedes, e a nota? Me diz. A nota. Aí Guedes disse assim, não, mas não tem nota. Mas como não tem nota? Você é músico, você sabe que tem nota. Ele disse, não, aqui não tem nota, não. Eu disse, mas Guedes, eu preciso saber pelo menos a hora. Tá vendo aqui? Ele disse, não, rapaz, eu não já lhe disse que não tem nota, toque sua gaita. Aí eu comecei a soprar a gaita. Não tirei muita coisa no primeiro dia, mas no segundo treino eu comecei a perceber, né, que a gaita já tinha você toca na extensão da gaita os harmônicos originais, né, os sons geradores, não são esses que são usados, né, Guedes? Você tem que fazer uma certa embocadura, né, com diafragma e com a embocadura para você tirar a partir de uma determinada frequência, dali para cima é que você gera uma escala, podemos chamar assim, como se fala na academia. E aí eu fui percebendo isso assim na tora, como se diz, né, apanhando, e ao mesmo tempo curtindo muito, porque ninguém reprimia assim a maneira de aprender. Você também tem essa vantagem. Você não tem uma aula formal, como você tem na academia, mas você também não tem ninguém para ficar dizendo está certo, está errado. Não, você vai percebendo como é e vai tocando em frente, né? Há um processo, né, de aprendizagem que é bem diferente. Né? Como a Nana falou aqui, que ela ficou mais gordinha e ela ficou com vergonha, mas a gente sabe que aí dependeu dela. Nana sabe disso. Tem pessoas gordinhas que dançam, magrinhos que dançam. Essa coisa da inclusão nesses grupos, ela é natural. Já faz parte. Né? Então você vai tocar um instrumento, pega o instrumento, como diz passarinho, vai lá e apita, rapaz. Não tem passar. E a gente que trabalha, que estudou a partitura e tal, se você não chegar lá e se desvencilhar disso para poder aprender, não que esse conhecimento não vá servir, mas que você vai esquecê-lo. Para aquele momento você tem que ser intuitivo. Tem que conhecer o instrumento. Eu acho que é uma forma muito interessante. Eu faço isso na sala de aula também. Eu achei que foi muito bom. O cara pergunta, professor, vou tocar o quê? Se toque. Sinta o instrumento. Tocando. Mas nessa aula, na próxima aula, você toque todo dia. Brinque com o instrumento. Né? Nós somos brincantes. Então, brinque com o instrumento. Conheça ele. Ou seja, a sua vivência no caboclinho também mudou a sua vivência na sala de aula, na academia. Muda, né? muito essa Você coisa. Levou uma outra maneira. Né? Como eu venho de uma tradição de família de artesãos, né, de músicos e tal, populares. Meu pai artesão, minha avó rendeira, meu avô tocava violão e era oleiro, né, ceramista e tal. Isso do meu bisavô e tal. Eu aprendi a trabalhar com a madeira, por exemplo, dessa forma, da mesma forma. Né? Você pega a madeira e vai fazer. Pega a lixa e lixa. Então, esse é o processo. Aí, quando você perguntou qual é a tonalidade, esquece a tonalidade. Não tem tonalidade, porque é outra ninguém coisa, pensa em tonalidade forma, naquilo ali. Eu me lembrei muito de Sandrone nas aulas na universidade, quando falou de afinação. Né? Quando eu fui para o Canindé, e aí eu disse, como é que é a afinação? Aí Passarinho disse, deu repique. Se deu repique, está afinado. Tá afinado. Ou seja, é o timbre. É outra noção de outra afinação. noção de afinação. Não exato. deixa de existir essa noção. Mas ela é diferente da... Porque se ele não der o repique, a gaita não soa bem. A lógica né? é que ela está travando, está emperrando, não está afinada. Né? A lógica da afinação, que os povos indígenas, muitos deles trabalham com isso, o timbre, né, com a intensidade, e não com a nota lá, sol, com a vibração X. Interessante o que ele está dizendo, assim, traduzindo um pouco assim, para a minha compreensão, é que esse som agudíssimo, que é um som que raramente é usado no caboclinho, toca de novo essa frequência, Guedes, por favor. Então, a gaita, quando ela está afinada, né, ou seja, quando as notas estão todas soando bem, as notas da escala da gaita, é preciso que essa nota aguda esteja soando bem para você detectar que as outras também vão estar plenamente... Aí afinou. Afinou.
Então é interessante, é uma outra noção, né, A lógica maneira entre de as fazer. notas também é diferente. Você sabe, se toca, sabe disso. Na hora de escrever, o que Cláudio Moura falou para mim, rapaz, aquilo é uma loucura, né? Você tem que aproximar, porque é outra realidade. Não é um instrumento temperado. Temperado. Né? É outra coisa, realidade. outra Por isso ele realidade. funciona com os instrumentos percussivos. Com os instrumentos harmônicos já fica mais complicado, porque ele não vai encaixar. Não tem um padrão de temperamento. É. Né? Obrigado, Guedes. Obrigado, Paulinho. Muito bom ter ouvido de você essa história aí com o mestre Zé Alfaiate, que veio de Maceió, veio para Recife. Ele já era encantado, né, com o Carnaval de Recife. Veio para cá e se deu muito bem, né? Porque construiu uma história, também virou patrimônio vivo de Pernambuco, ou seja, recebeu um prêmio que tem aqui de uma lei chamada Lei do Patrimônio Vivo e que é concedido pelo governo do estado, uma bolsa que serve para as atividades, né? As atividades da agremiação. Muito bom. Canidé também foi uma luta, eu até me envolvi nessa luta para a gente conseguir, né, do prêmio do Patrimônio Vivo também para Canidé. E foi o segundo grupo, né, a conseguir o prêmio do Patrimônio Canidé, Vivo. por ser mais antigo, e outra coisa, a convivência de Canidé é a história muito grande. Aí também, se não fosse, eu achava uma covardia assim, desse povo que bota o patrimônio vivo, porque tem tanta brincadeira que você sabe que nem precisa de patrimônio, e é contemplado. Agora, com tantas brincadeiras pobres, que não é contemplado também. Foi muito justo, né, que o Canidé recebesse esse prêmio. E agora vamos falar um pouquinho, né, com Eliel Fernando, do Caboclinho Tupinambá de Goiânia. Eliel, conta pra gente então, Eliel, tua história aí, né? Você é um virtuoso, da dança como Paulinho, só que com as particularidades de Goiânia que a gente vai ver aqui na prática também, né? Eita, vai ser muito bacana. Já estou arrepiado que a sambada de Goiânia é tão linda quanto as outras coisas do Caboclinho daqui. E você também é músico, né? Depois você fala um pouco disso. Você também é músico, você toca trombone, você toca percussão, né? Mas no Caboclinho é fundamentalmente a dança que é a tua história. Mas conta como você começou e como foi que você desenvolveu essa virtuosidade que você tem. Boa noite, eu me chamo Eliel Fernando, sou hoje porta-estandarte do Caboclinho Tupinambá de Goiânia e eu comecei toda a minha trajetória, toda a minha história no final de 2005, do ano de 2005, onde o Caboclinho Tupinambá veio morar à proximidade da minha casa, lá na rua, próximo. Que eu já tenho uma paixão de Caboclinho desde criança, por o mestre Grismário, eu ser muito amigo da minha mãe, enfim, a família toda deles ser muito conhecida, que o Caboclinho Tupinambá foi fundado no ano de 1989, no ano, inclusive, que eu nasci. Eu tenho isso como um marco muito forte para mim. E ele surgiu exatamente na rua onde eu morava, só que acho que foi um ano depois, ele foi para distante, para bairro distante da rua lá onde eu morava. Então, eu não tinha condições, por ser criança, de estar indo aos ensaios do Tupinambá. E sempre carnaval, minha mãe muito carnavalesca também, sempre gostou de brincar carnaval, sempre me levava para as apresentações, sendo de burrinha, que lá em Goiânia tem a tradição de burrinha, dos maracatus, dos blocos de rua mesmo, minha mãe sempre me levava pequeno. E eu ficava encantado com os caboclinhos. Aí, quando foi no ano de 2005, chegou o Caboclinho Tupinambá nas mediações lá da rua onde eu morava, bem próximo. E ali eu já tinha aquela sede de vontade, eu já estava com os meus 15 anos, e eu estava com aquela vontade, e daí eu comecei a frequentar. Devagarzinho, não sabia dançar nada, que até hoje a gente brinca da forma que eu dançava, a maneira que eu dançava, que eu não sabia nada. E daí eu fui desenvolvendo. E mestre Grismário
no primeiro ensaio, me colocou como no segundo, que lá em Goiânia a gente chama um mestre e o contramestre, que é o segundo da fila. E daí eu mesmo, particularmente assim, eu fiquei até um pouco ansioso para saber como é que eu vou dançar, onde é que eu vou dançar, que lugar, primeiro, terceiro. Primeiro não, né? Que primeiro é o mestre, mas segundo, terceiro, quarto, o quê? Eu tinha essa minha preocupação também. Mas daí surgiu um encontro de caboclinho durante o Natal, e a gente já estava vindo ensaiando, e eu não sabia de nada, e ele me botou para mestrar. Uma brincadeirinha. Não, é rápido. Fui naquele negócio como o Guedes falou aí. Vai. E daí eu comecei, sem saber dançar direito, todo desengonçado. Brinquei. Quando foi no carnaval, continuei como contramestre. Aí passei alguns anos, em termos de 4 a 5 anos, como contramestre. Fui alvo de críticas por outras pessoas. E no primeiro ano que eu mestrei o Caboclinho Tupinambá, no concurso do Recife, a gente vinha numa classificação baixa, lá no aspirante, nunca conseguia, chegava tarde. E no primeiro ano que eu mestrei o Caboclinho Tupinambá foi vice-campeão, subiu para a segunda categoria, que isso é um orgulho que eu tenho muito grande. Então, daí eu passei esses anos todos mestrando o Caboclinho lá. Quem me ensinou a dançar, eu fui olhando bem, quem me ensinou a dançar foi o Wildemir, meu amigo Demir, meu irmão, que é o filho do Grismário, que é o cacique da tribo lá. Então, hoje presidente pegou a presidência do Caboclinho, e daí eu fui aprendendo com ele, fui desenvolvendo, mas daí comecei a mestrar, aí fui desenvolvendo e cada vez mais me aprofundando e também sabendo um pouco da história também do Caboclinho, por isso, por que aquilo. E daí fui, aí muita gente, depois das críticas, aí vê os olhos, focar, que era... Aí daí comecei a receber convites e mais convites. Alguns eu aceitava de ir para uma apresentação, mas outros não, porque eles me chamavam muito para fazer parte mesmo do grupo. E eu tenho convicção nisso, que eu já disse inúmeras vezes ao mestre Grismário, a dona Eliane, a esposa dele, que eu só saio dali, do Caboclinho Tupinambá, um dia só se eu desistir, vier a desistir, chegar a desistir, que já teve momentos de cabeça quente, de muito... Já chegou o ponto de eu chegar a isso, a querer desistir, mas eu acho que a chama do caboclo é tão forte que não fez com que isso acontecesse. E daí, eu sempre falo, ou eu desisto, ou eu vou sair daqui quando o Papai do Céu me chamar, aí eu desisto, aí já era, né? Já não tem mais. A ligação com o grupo é muito forte, né? A ligação é muito forte. Eu lembro que minha mãe contou uma história que tinha uma benzedeira lá da rua de onde eu morava, que eu chamava ela muito de madrinha, e ela era espírita. E minha mãe disse que minha mãe frequentava muito os terreiros lá, e ela disse que uma vez essa senhora, que era a Dona Augusta, ela incorporou o Caboclo Tupinambá, e minha mãe estava grávida. E eu tenho isso muito forte, chegou. Nossa. Mas ela falou que isso aí vai ser meu. Então eu tenho isso. Eu me emociono até com isso. Maravilha. Obrigado, Eliel. E a gente vai voltar a falar um pouco, né, mais à frente dessa parte aí das significações, da parte religiosa dos caboclinhos. Mas eu queria convidar um pouco para a gente... que tal a gente fazer um pouco de música aí, né? Mostrar um pouquinho dessa parte dos instrumentos. Antes eu queria mostrar um pouquinho do vídeo
do Canindé do Recife. Que tal a gente ver um pouquinho do vídeo do Canindé do Recife se apresentando? Tem como a gente ver um pedacinho? Olha isso aí. Então, onde é que fica isso aí, Nana? A bomba do Emetério. Né, lá no bairro, né? Ou seja, tá tocando em casa, né? Se apresentando em casa. Isso foi durante o carnaval? Foi, é o polo polo da da prefeitura. bomba do Emetério, né? Um polo que teve, na época, uma grande influência do maestro Forró para conseguir esse polo, né? Para esse reconhecimento dos grupos da bomba do Emetério, que Bomba do Emetério é um bairro que tem muitos grupos, muitas né? Maracatus, né? É o bairro da cultura. O bairro da cultura. E aí já é em outro local, né? No centro da cidade. Centro da cidade. Eu acho que a gente tá saindo ou tá entrando na... Tá Tá saindo. Tá indo para a Praça do Arsenal. Estamos sendo Recife Tocando antigo, ali né? É Teco, a gente tava revezando. Teco Canindé. Você é a cacica? É, a Loma. Mas agora ela não é não. Ela casou. Aí é o Baque, né, Lana? É o Baque. Passarinho. Seu Zé Maria. Aí é o primo da afinada Juraci, que é o Teco, que mora na Alemanha. Você conhece, né? Conheço. Muito legal, né? Agora, vamos ouvir então um pouquinho, também vamos ver um pouquinho do vídeo do Caboclinho Sete Flechas, se apresentando. Tem um ensaio, né? Tem um treino do Caboclinhos e depois tem uma apresentação na rua. Olha aí. Isso aí é a famosa Travessa do Dolly, que é onde fica a sede do Caboclinho Sete Flechas, né, Paulinho? E tem uma apresentação também, né, um pedacinho de uma apresentação de rua do Sete Flechas, na avenida, tem não? Então, mostra um pouquinho então para nós do Tupinambá, de Goiânia. Tupinambá, de Goiânia. Responsável, Ismael Mendonça da Silva. Sediada na rua, atrás do carro, número 20. Nesse ano aí eu vinha mestrando. Aqui na frente. Foi no Largo de Santa Cruz? Foi. Isso aí. Lá em Santa Cruz. Nesse ano aí a gente foi vice-campeão no concurso. Que legal, né? Muito bacana. Lindo demais. E tem toda ali uma dança dramática, né? Tem uma dramatização de uma história, para a qual a gente vai falar um pouquinho também mais adiante. Lembrando só, quero fazer uma lembrança hoje aqui muito importante, que tem um amigo nosso, um cara muito ligado à cultura pernambucana, que é o Guitinho, do grupo Bongá, né? Que ele teve um problema de saúde, né? Acho que teve talvez tenha sido um AVC, eu não vi um laudo
técnico ainda, mas enfim, Guitinho, nós estamos mandando para você boas vibrações, né, para você ficar bom logo e voltar à atividade aí. O Bongá precisa de você, a cultura pernambucana precisa muito de você. Então, nossa homenagem aqui para você, e a todo o povo do Xambá, do terreiro do Xambá, tá? Da comunidade Xambá. E queria também mandar um abraço forte para quem está nos assistindo. Tem gente de todo o Brasil hoje nos assistindo, né? Manuela e Theo de Brasília, Maria Eugênia, filha de Nóbrega, Maria Eugênia da dança, uma figura maravilhosa. Fizemos uma live lá, né, Paulinho? Lembra? Fizemos uma live com ela. E uma guerreira também de Petrolina, né, chamada Camila Libório, que está aí. Um abraço para você, Camila. Ou seja, o Brasil está aqui. Gente da Bahia também, que está nos assistindo. Aí, uma turma da Bahia. E então, a live hoje está nacional. Iris e Yara também. Iris e Ara, as duas irmãs, as duas gêmeas. De São Paulo também. Vera de São Paulo. Ah, que legal. Também o Nóbrega. Até o Nóbrega está aí também. Pronto. Então, a gente está hoje muito bem acompanhado, né, Paulinho? Abração para vocês, vamos adiante. A gente agora vai entrar um pouco na parte musical, né? Na parte... Essa música tão característica, né? Que é o caboclinho, tão peculiar, né? O som do caboclinho, depois que você conhece, quando você ouve assim, você é um caboclinho, você já distingue do pífano facilmente, né? Então, essa particularidade, o que é que traz essa particularidade no caboclinho? Guedes, fala um pouco para nós, então, aí do instrumental, você que é um caboclo de baque, do Canindé, um pouco desse instrumental e depois do seu instrumento específico. No Canindé nós temos 3 instrumentos, né? A gaita, o tarol e o caracaxá. Quando eu cheguei no Canindé e com a ideia da melodia, do instrumento melódico e tal, como o rei, né? Na música a gente sabe o violino, o rei dos instrumentos e tal, no romantismo. E aí você chega com essa ideia. Aí eu disse, Jura, eu não... Ela me chamou, disse que eu tinha que tocar, ia para a passarela também, como ele falou, cheio de críticas, né? Como é que esse cara chegou aqui agora e vai para a passarela? E a lógica é completamente diferente, não é a lógica. Você fala na sua dissertação de mestrado sobre isso, né, que eu li, né, que não é a mesma lógica de uma orquestra, até de uma banda de rock, onde o virtuoso é que vai ser o... Não, existe um contexto de respeito ao grupo, de integração, que vai reger esse momento de entrada, né, como o Eliel falou ali. Ele foi para lá, ele não sabia nem dançar, eu também não sabia tocar. Nem sei se sei ainda, se aprendi tanto. Mas é essa lógica que é diferente. E aí, esse instrumento, né, como a gente estava falando aqui, fui para a passarela tocar. Então, tarol, eu disse, Jura, mas a gaita é muito importante. Senão a gaita não é importante. O instrumento mais importante no caboclinho é o tarol. Por isso que diz assim, quando ouço o som do tarol, ouço a voz da menina dizer, é Canindé que vem acular, né? Então, veja que vem o tarol, ouço o som do tarol, ouço a gaita tocar e ouço a voz da menina dizer, é Canindé que vem acular. A gaita vem depois, porque é o tarol que faz a mudança, é o tarol que diz o que vai ser feito. A gaita, ele enche ali, né, o processo. E mas eu toco porque eu gosto, eu não toco porque eu quero ganhar 10. Se ganhar 0, também não estou nem aí. E se aí você se garante, o cara disse, você não se garante não, é? Isso eu me garanto. Agora você tem que me garantir, porque a barra está pesada aí. Então, é um instrumento... Mostra um pouquinho. São 4 furos, né, Guedes? São 4 furos. Eu já encontrei gaita de 5 furos. Acho que eu tenho até em casa. Alguém trouxe para mim essa gaita de 5 furos. É uma gaita de 4 furos, né? Um instrumento de 4 furos, de sopro. Geralmente, isso aqui é tapado com cera de abelha. Mas o pessoal de Goiânia começou a usar a casca do maracujá. Eu achei interessante, eu mesmo coloquei. Porque aí a cera de abelha, no calor, fica derretendo, você bate e tal.
E aí eu botei a casca de maracujá, consegui fazer. Essa gaita ela é uma réplica da do Canindé. Eu peguei com o Juraci, fui para restaurar ela, entreguei a outra e pedi para fazer uma igualzinha para eu tocar. O pessoal reclama que ela é pesada, né? Pesada também no sopro. Então as gaitas, inicialmente, pelo que eu vi as pessoas falarem, eram feitas de bambu. Né? Não sei se o Paulinho tem essa informação também dos antigos. Ela era feita de taquara e tal. E depois ela passou a ser feita de metal. Né? Eu acredito que por conta da falta desse material, tem alguém que disse falta desse material nos lugares, foi se escasseando, a gente encontra bambu por aqui e tal, e aí passou a ser feita de metal. As casas, antigamente, a encanação era feita de metal, a encanação de água. Né? Se você sabe disso, que os canos eram metal, cobre. Né? E as pessoas pegavam aquele metal, os caboclos pegavam e faziam as gaitas. Depois os canos mudaram para PVC. Hoje você encontra várias gaitas de PVC, a maioria das gaitas, né, Paulinho? Tudo PVC. Né? Porque essa aqui já ficou uma gaita de luxo. Uma gaita de metal, então já ficou uma coisa mais sofisticada. E é um instrumento simples, né? Que o recurso, como você falou, tem 4 furinhos. Se você fizer aqui, vai dar 4 notas, mas você vai, no sopro, que você vai fazer essa diferença, como pistão, né? Tem isso também, né? Trompete, né? Tem vários. Embocadura e diafragma. Embocadura, tem os pistons, tem a altura e tal, tem as combinações. E é um instrumento super agudo, né? Super agudo. E o gaiteiro é aquele cara que a maioria do pessoal não quer ser gaiteiro, né? Porque o cara, quando sai tocando, haja ar, né? Haja fôlego para tocar e sair dançando lá. E o gaiteiro é o único cara que não pode faltar no treino, senão a turma bate nele. Porque o gaiteiro, o gaiteiro não leva babau. Porque ninguém quer tocar gaita, então você não encontra o outro gaiteiro ali. É mais difícil. Né? Então tem 3 instrumentos. 3 instrumentos. Gaita, a gaita, o caracaxá e o tarol. Então, Paulinho, mostra pra gente aí qual é o tarol. Esse instrumento aqui. É o tarol. O povo chama de tarol, de surdo, mas a palavra indígena mesmo, assim como meu pai passou para mim, é surdo, porque foi o primeiro instrumento que os caboclos na selva fez, com a madeira, ocava a madeira, colocava a pele de uma tigre, de animal, e ali saía o som. Mas em cada lugar tem um ritmo de fala. E ele tem uma cordinha aí, né? Tem. É o batedor. O batedor, né? Que onde dá esse o som. O sal do Canindé é super antigo, né? Feito com latão lá, diz que tem 2, é bem rústico. É um tarol bem rústico. E o caracaxá, não é isso também? Que é aquele outro. Pega aí, por favor, Eliel. Mostra aí o caracaxá, Paulinho. Também chamado de maraca de guerra, mas você chama de exere, né? Olha só que legal. Interessante. E também tem a preaca também, né? Que é ou flecha, que é um instrumento de percussão e também de dança, né? É isso aí. Certo. E tem o atabaque. Né? O atabaque vocês usam 2 a 2, é o par, né? Não, é um só. É um só? É. Certo. Em Goiânia tem grupos que usam 1 e tem grupos que usam 2, não é isso? Geralmente quem usa mais 2 é o caracaxá. É 2 caracaxás. Também em Goiânia são... 2 caracaxá. E o atabaque não, é só um mesmo. Um também, né? Aí o diferencial que em Goiânia, que agora parou mais a tradição, mas como a tradição da sambada, é usado, como a gente conhece, o bombo. O tarol daqui é o bombo. Lá em Goiânia,
E o tarol é um caixa mesmo. Um caixa de guerra, aí é onde toca a pisada. Uhum. Certo. Então, aí, vamos tocar um pouquinho, Guedes? Vamos, Começar Paulinho. pela guerra. Mostra pra gente, Paulinho. Geralmente, Paulinho, tem uma sequência, não é isso? A Que se guerra, faz guerra, Perré, perré, Baião, Baião. e o Toré do Caboclo, que é a macumba. guerra, perré, baião E a macumba. e a do macumba. Aí, às vezes, volta de novo pra Caboclo. Aí guerra. volta pra né? guerra. No final, pra- aí toca a guerra. Entendi. A Então, guerra, o primeiro ritmo Certo. é esse da guerra. Mostra primeiro um trechinho só, um pouquinho de guerra. Agora, a segunda, É o perré. perré. E agora, O Baião. o baião. E a macumba do Caboclo. A macumba do caboclo. Maravilha. Então, nós temos aí uma sequência que é quase uma suíte praticamente, né? Vamos dizer Uma assim, se suíte. fizer uma analogia, né? Uma suíte de danças. E cada um desses ritmos, cada um desses é uma dança, não é isso? E que a gente vai ver também aqui como é que é essa dança, né? Vamos dar uma tocada para a gente sentir essa dança aí. Quem vai dançar primeiro? Pode ser. Vamos, Paulinho. Paulinho dança logo. Pode ser, Paulinho? Pode. Topa? Então, Paulinho, a gente vai fazer o seguinte. Eu não sou tocador, você me mostra como é aquele ritmo do baião. Massa. Eu vou fazer um arranjo aí, né? Um negócio, um arranjado, tá? A gente vai fazer o seguinte, você vai mostrar um pouco pra gente da dança de guerra, depois do perré, tá? Eu vou aqui fazer uma meia sola aqui, né? Que eu não sou tarozeiro, mas acho que dá pra ir.
Então vamos lá. O exímio dançarino Paulinho Sete Flechas, né? Dançando aí a sequência de ritmos, né? Guerra. Guerra. Muito bom. Perré. Perré. Muito bom. Guerra, perré, baião. Baião, né? Vou ver se eu consigo fazer aquele baião. Baião é desordeiro. Isso aí. Guerra, perré, baião. A macumba eu vou pedir para Eliel tocar, né? Porque a macumba é meio virtuosa para mim. Pega o caracaxá aí. Eu pego o caracaxá. Obrigado, Eliel.
Muito bom, Paulinho. Meu negócio é dançar. Que legal. Vamos ver. Muito bom, Paulinho. Obrigado mesmo. Parabéns por essa técnica todinha aí, essa destreza incrível. Maravilha. Eliel, sua vez. Agora, vamos fazer o seguinte, né? Porque a sambada de Goiânia eu não me arrisco a tocar, né? Então, eu queria pedir ao operador de áudio para colocar para nós aí, por favor, a sambada de Goiânia. É o primeiro áudio. Meus filhos, somos caboclos do Pinambá. Para defenderemos com toda a nossa união. Defenderemos como? Caboclos e cabocla. Pode ser ela, moça, branca, Jandaíra ou do Sul. É de pá, no Gongá. Caboclo Pajé do Pinambá. Lá no meio da Mata Virgem, onde nós firmamos nossos pensamentos para guerrear, lá no Gongá. Com a flecha e a machada, nós defenderemos nossa nação de todo mal. Meu filho, tô pronto? Meu filho, tô pronto? Ok, acabou! Uhul! Que legal. Muito bom. O próximo. Sou cabocla, sou guerreira curumim. Sou filha da cacica, que vive lá no lugar. Salve todos os caboclos da tribo Tupinambá. Legal, muito bom, muito bom. O próximo agora é Perré. Caboclo, que vem nasceu domingo. Quem foi que te deu, caboclo? Foi, caboclo menino. Caboclo, que vem aqui deitada. Quem foi que deitou, caboclo? Foi, Jurema Sagrada. Caboclo, ó que tem fascinado. Quem foi que assinou, caboclo? Foi o mestre Ismário. Maravilha, muito bom. Primeiro foi sambada, depois guerra e depois perré. Aí agora a macumba. Pode soltar. Quando eu vim de lá de cima, da aldeia do Cariri, eu bebi água da mina, na folha do mucuri. Eu sou do Tupinambá e pra guerrear eu vim. Muito bom. E agora? Baião. Na tribo tem seu caboclo, também tem sua cabocla. Tem cacique e cacica, pajé e curandeiro. Também tem o curumim, que vive naquele gongá. São os filhos do caboclo da tribo Tupinambá.
que legal. Eu queria que você, só um minuto antes da gente passar para adiante, eu queria pedir novamente para a câmera focar só nos seus pés, na sambada. Solta o primeiro áudio da sambada. Para a gente, será que dá para focalizar só aqui? Meus filhos, somos caboclos Tupinambá. Para defendê-la, defenderemos com toda a nossa união. Defenderemos com caboclos e cabocla. Pode ser ela, moça, branca, Jandaíra ou do Sul. É de pá, no Gongá. Caboclo Pajé Tupinambá. Lá no meio da Mata Virgem, onde nós firmamos nossos pensamentos para guerrear, lá no Gongá. Com a flecha e a machada, nós defenderemos nossa nação de todo mal. Meu filho, estão pronto? Pronto, sim! Meu filho, estão pronto? Pronto, sim! Ok, acabou! Muito bom. Eu vou explorar mais um pouquinho, que eu gosto de explorar, viu? Eu queria que você mostrasse um pouco para nós. Aí agora seria bom pegar aberto, sempre aberto, porque ele vai fazer a coca. Mostra um pouco, pode respirar, porque eu sei que a coca não é fácil. Na sambada, né? Então tem que ser a sambada de novo. Então vamos lá, solta a sambada novamente. Pode colocar já da parte do som da música, tá? Sem a fala. Aí deixa aberto que é para a gente ver essa coca, essa destreza sua aí na coca. Muito bom. Gente, Paulinho e Eliel merece uma salva de palmas da gente aqui, né? Da produção, da técnica, de todo mundo. Vocês são maravilhosos, meu Deus do céu. Então, o nosso tempo está chegando, né? A live está maravilhosa, a conversa está maravilhosa, mas o tempo está chegando. A gente precisa falar um pouquinho do significado do caboclinho, não é? Quem é essa figura tão forte que é o caboclo? E o que é que ele tem a ver, né, com esse grupo, com essa agremiação? Nana, eu sei que antes do carnaval, né, é feita uma oferenda para o caboclo. Conta para a gente como é que você faz isso. A gente coloca só frutas para o caboclo. Você coloca frutas para o caboclo. A gente não participa no candomblé, mas eu ofereço as frutas em casa mesmo, com mel. Isso. Então, já teve... Canindé já foi homenageado. Não sei se você conheceu Dona Mara, a mãe de Santa, a mãe de Marcos. Sim. Não sei se Guedes conheceu Dona Mara. Então, ela ofereceu uns 2 toré. Ela tinha um candomblé, aí ela ofereceu. Mas a gente nunca foi para mata, nem para oferecer em mata, coelho, carne, né? Caboclo come fruta e mel. Né? Mel. Juraci sempre me dizia isso. Em casa, né? só botamos só mel e a fruta. E isso essa oferenda é feita antes do carnaval, por quê? Trazer proteção para o proteção. caboclo, né?
agremiação que Da ele agremiação. rege, entendeu? Certo. Aí tudo de bom. Uhum. Passa 3 dias. Lá em casa são 3 dias só. Que Certo. passa nos pés do caboclo. Uhum. E depois de 3 dias... Coloca tem- lá nos pés da imagem É, do caboclo. Exato. E passa 3 dias, a gente retira e recebe o recado, Uhum. né? Uhum. A gente fica quietinha aquela dia, não podemos ter relações sexuais. Quem tem marido, feito eu, não tenho. E tem que ficar toda resguardada. Certo. Eu ainda continuo resguardada. Tá. E esse caboclo é o que para você? O que é que ele significa para você? Amor na minha vida. É. É. Eu amo muito. O meu Canidé eu amo de coração. E Guedes, fala um pouco do Canidé, a figura Canidé, Guedes. Você tinha alguma coisa para falar para a gente também, para ler uma fala de Juracy, né, um texto que jura... Uma parte do texto, até porque Nana falou aqui já do nascimento do Canidé, de como, Isso. certo? Você fala desse texto e depois você fala para a gente um pouquinho quem é essa figura, quem é esse caboclo Canidé. Vou ler uma parte desse texto Tá. aqui. Assim era a tribo Canidé do Recife, salpicada do profano, misticismo e religiosidade. Resistindo a tudo, resistindo a tudo com muita luta e determinação, de Micojá, umbanda regada de muita jurema, a todas as falanges e também aos mestres africanos, meus respeitos, pois também merecem minha admiração. Canidé é jovem, muito jovem, porque é imortal. Nasceu, viveu, cresceu, venceu. São palavras de Juracy que ela fez pedi para que ela fizesse um texto. São parte desse. O Canidé é isso, né? Quando você vê o Eliel, o Paulinho Sete Flechas, a Nana aqui, eu escrevi uma vez sobre isso. Quando as pessoas veem com os seus olhos, elas não conseguem ver o todo. É muito profundo, você viu isso lá. Você passa 10 anos no Canidé, 20 anos e vê coisas novas sempre. Né? Ele vai vencendo dia a dia e não é fácil. Dentro de uma sociedade racista, uma sociedade machista, não é fácil manter um grupo por 120 e poucos anos. Então, algo mais faz com que esse grupo exista e passe esse tempo todo existindo. E continue existindo vivo e forte, né? Com pessoas como você, como o Sandro e outras tantas pessoas, a Maria Axelrod, eu mesmo, mantendo esse interesse durante tanto tempo por esses grupos, porque há muito que se vê dentro desses grupos e há muito que a gente ainda não sabe sobre eles. Acho que essa religiosidade, né, essa essência é muito maior, é o que faz o que a Eliel estava conversando aqui antes, né, a espiritualidade, as coisas que não são visíveis às pessoas. Quem nos vê pessoas fantasiadas de índio. E a gente não chama roupa de fantasia, chama roupa. Né? No Canindé a gente veste a roupa de caboclo. A gente não veste a fantasia de índio. Porque naquele momento nós somos caboclos. Nós tiramos a fantasia do dia a dia e vestimos a nossa roupa. Maravilha, que bom, que legal. Muito forte isso que você falou. Você se emocionou aí na hora da fala de Jura. E é muito emocionante, sim. A gente tem muito que aprender, né, com as agremiações. Por que um grupo com tão poucos recursos materiais, né, pecuniários, recursos financeiros, consegue se manter por 120 anos e consegue manter aquele turbilhão de pessoas ali da comunidade que muitas vezes, né, estão ali envolvidos e criam laços fortes e dão rumos às suas vidas, né,
por causa da comunidade, por causa do Canindé. O Canindé, ele tem aquela força atrativa, ele tem aquela energia boa, e as pessoas ali fazem amizade, constroem laços e conseguem atravessar esse redemoinho que é a vida, muitas vezes, né, em momentos tão difíceis, em bairros, não é, que às vezes não são assistidos, não tão assistidos pelo Estado, o Estado não dá a devida atenção, às vezes, né? Às vezes faltam tantas coisas, mas não falta ali amor e sabedoria para poder tocar em frente. Eu vou ter que passar um pouquinho aqui para os outros, porque o nosso tempo está acabando, mas eu agradeço muito aí o que você falou, acho que foi algo muito forte para mim. Paulinho, o Caboclo Sete Flechas, Paulinho, quem é esse senhor, seu Sete Flechas? O Caboclo Sete Flechas, ele é alto, forte, moreno, do rosto afilado, que ele nasceu de duas tribos diferentes, que nenhuma tribo queria, nem o pai de uma, nem o pai da outra queria que esses dois caciques convivessem juntos. Aí terminaram eles aceitando o namoro, nenhum aceitou, mas os dois caboclos se foi para as matas, aí ela ficou grávida dele. Aí foi na época que Sete Flechas nasceu, aí nem o pai de uma tribo, nem a mãe da outra não queria. Aí pegou Sete Flechas, jogou ele nas matas, ele foi criado sozinho nas matas. Nas matas. E foi habitado em 7 cidades. Né? Uhum. E tem assim como tem o ponto de Canindé, né? Tem o ponto de Sete Flechas. Como é o ponto de Sete Flechas, Paulinho? Chega o microfone mais pertinho de tu aí, por favor. O primeiro ponto do Caboclo Sete Flechas, que a gente, quando começa a cantar, e até nos ensaios, os caboclos desceram lá no alto da serra e trazia no peito uma cobra coral. Nossos guerreiros hoje tá em festa, vamos saravar, meu pai, seu Sete Flechas. Muito bom, muito bom. E tem também aquela muito conhecida, né? Saravá, seus 7 flechas. Ele é o rei da mata, com seu badoque atirou e charanga, tua flecha mata. Saravá, seus 7 flechas, que ele é o rei da mata, com teu badoque atirou e charanga, tua flecha mata. Pumba na calumba, ele é caboclo, ele é frecheiro. Pumba na calumba, é matador de feiticeiro. Muito bom. São os pontos de 7 flechas, né? Temos também os pontos de Canindé, a gente não pode deixar de mostrar o ponto de Canindé, né? Rei Canindé, rei Canindé, penacho de pena, índio é rei Canindé. Sou eu, caboclinho de pena, sou eu, rei do Canindé. Sou eu, caboclinho de penas, sou eu, rei do Canindé. A aurora é Canindé, Canindé, Canindé. A aurora é Canindé, Canindé, Canindé. A arara é Canindé, Canindé, Canindé. Rei, rei, rei Canindé. Muito bom. E Eliel, Eliel, fala aí, Tupinambá, quem é Tupinambá? Tupinambá, eu creio que todos aqui vocês viram. Minha performance. Tupinambá, eu creio que é isso aqui. Estava se manifestando ali naquela dança, naqueles... Foi o que eu fiz aqui. Para mim, o Tupinambá é tudo isso aqui. Que eu representei, a força, a garra. Eu acho que é por isso que, logo no começo, como eu falei, críticas, hoje em dia, boas ações, através disso aqui. Então, Tupinambá, para mim, representa tudo isso, essa energia, essa força que eu represento. Quase afundei o chão aqui, mas é minha, com medo mas é minha forma de dança. Uhum. Muita gente já disse, cara, dança devagar. Eu digo, eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho que é... Porque é Tupinambá. Porque é Tupinambá. É um guerreiro, né? É um guerreiro. Quem é o dirigente, desculpe te interromper, quem é o dirigente do Tupinambá? O dirigente do Tupinambá é Grismário. Ah, Grismário. Grismário. Eu conheço Grismário. Ele falou. Abração, Grismário. Nós estamos todos aqui mandando um abraço muito forte para você, muito caloroso. Toda a família lá está assistindo, minha mãe, o pessoal, meus amigos aí. A Maria, que ele falou também.
E então, o caboclo Tupinambá surgiu dentro do terreiro, que Grismário é neto do Babarorixá Joel, que já nos deixou há alguns anos. E ele foi criado dentro do terreiro do avô, batia, foi ogã, feito pelo avô. Então, quando ele surgiu com a ideia de fundar um caboclinho, ele lembrou que desde a infância dele, ele via uma estatuazinha lá dentro do pegil. E daí ele perguntava, avô, que estátua é essa? Eu vou dizer, é o Tupinambá, é o Tupinambá. Então, ele brincou em Caetés, se eu não me engano, em Canidé também, ele brincou. Então, chegou o ponto dele fazer o próprio caboclinho, fundar o próprio caboclinho, junto com os amigos. Então, foi daí que surgiu o Tupinambá. E lá em Goiânia, a gente tem diversos outros caboclinhos e tem a tradição da caçada do bode. Que a caçada do bode ela é feita do sábado para o domingo, de carnaval. Mas em restrições e tradições, né, como se diz, em tradições, o Tupinambá não vinha com essa tradição de caçada. Nunca veio com essa tradição de caçada. Aí, no entanto, com o passar dos anos, eu já estava no grupo, e outras pessoas, que já eram de outros grupos, que vinham dançar no Tupinambá, falou com o Grismário, não, vamos fazer a caçada, vamos fazer a caçada. A gente fizemos a caçada. Vocês começaram também a fazer a caçada do bode. Começamos a fazer durante alguns anos, e daí a gente sentiu que não estava fazendo bem, espiritualmente, religiosamente, ao caboclo. A gente entendeu que o caboclo não queria aquilo. Caçada. Não queria aquela caçada. Então Tupinambá não faz a caçada? Não faz caçada. Voltou a não fazer. Voltou a não fazer, porque houve diversos atropelos. Entendi, digamos. entendi. Eu já participei de algumas caçadas de bode lá com o seu Nelson, né? E eu acho fantástico, assim. Mas eu acho interessante, porque cada grupo tem que ver o que precisa fazer, qual é a sua obrigação, né? A gente faz a oferenda de frutas, tudinho, como nossa amiga Nana aí falou, mas a gente não vai à mata, a gente não faz corte de animal. Eliel, muito obrigado, Paulinho, muito obrigado, Guedes, muito obrigado, Nana, obrigado ao Caboclo Canidé, ao Caboclo Sete Fechas e ao Caboclo Tupinambá, né? Grismário, muito obrigado por Eliel, por essa formação fantástica. E aí a gente vai encerrar, porque o nosso tempo realmente acabou, a gente não pode mais exceder. E enquanto a gente termina esse restinho de tempo, vamos tocar? Para a gente acabar com aquela, né, com chave de ouro. Vamos lá. Toca isso aqui. Eu levo aqui o... Vamos em pé?